Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 23 de dezembro. Você vai ver nessa edição que São Paulo terá mais restrições durante o Natal e o Ano Novo, apenas com serviços essenciais funcionando. Para o comércio eletrônico, a expectativa é de aumento de vendas de mais de 60%. E a Antártida, único continente que ainda estava livre do coronavírus, agora registrou mais de 30 casos. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do deputado federal Davi Soares, do DEM de São Paulo, que trata da obrigatoriedade da disponibilização de carrinhos de compras adaptáveis para pessoas com deficiência. O projeto agora segue para o Senado. Pelo projeto aprovado, carrinhos de compra passam a ser adaptáveis em supermercados e hipermercados e em qualquer estabelecimento que ofereça carrinhos aos consumidores com deficiência física ou com mobilidade reduzida. O deputado federal Davi Soares ressaltou a importância do projeto. Já foi aprovado, vai tornar-se lei. Agora, os supermercados e hipermercados terão que ter carrinhos com adaptação para as pessoas com deficiência. Pessoas essas que, além das suas limitações naturais, enfrentam uma série de obstáculos. E nós temos a obrigação de lutar para terem uma vida melhor. Esse é meu trabalho. E junto com o vereador Valdir Oliveira, que foi o inspirador para o projeto de lei nosso na Câmara Federal, seguimos trabalhando para a inclusão, para um país que respeita os deficientes físicos. Que Deus abençoe a todos. Pelo texto, de 2 a 5% dos carrinhos deverão ser adaptados. A proposta prevê ainda que os estabelecimentos disponibilizem funcionários capacitados para auxiliar essas pessoas durante as compras. Ainda segundo a proposta, competirá exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar a medida. O governo de São Paulo anunciou ontem que apenas serviços essenciais poderão funcionar entre os dias 25 e 27 de dezembro e de 1º a 3 de janeiro. Farmácias, padarias, postos de gasolina e mercados podem abrir. Já shoppings, lojas e academias, por exemplo, terão que ficar fechados. Bares, restaurantes e lanchonetes poderão funcionar apenas para entrega. O objetivo é conter festas e aglomerações. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, são nesses momentos de festas que o risco de descontrole da pandemia acontece. E explicou que os motivos das restrições não atingirem os demais dias do fim de ano, como o dia 24, véspera de Natal, é devido às observações feitas sobre as grandes aglomerações no comércio dos últimos finais de semana. De acordo com o balanço divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado, nas últimas 4 semanas epidemiológicas, São Paulo teve um aumento de 54% nos casos confirmados e 34% no de mortes. A próxima classificação das fases só vai acontecer no dia 7 de janeiro e, de antemão, o governo já avisou que nenhuma região voltará para a cor verde. O Instituto Butantan deve apresentar hoje os dados sobre a eficácia da Coronavac e fazer os pedidos de uso emergencial e de registro definitivo da vacina na Anvisa. O Butantan prevê que vai ter disponíveis quase 11 milhões de doses da vacina até o final deste ano. A maior parte vem do laboratório chinês Sinovac. O Instituto Butantan vai ter ao todo 10 milhões e 800 mil doses da Coronavac até o dia 31 de dezembro. Esse total vai ser alcançado com a chegada de 7 milhões e meio de doses nas próximas semanas. 3 voos vindos da fábrica da parceira do Butantan, a Sinovac Biotech, de Pequim, vão trazer as encomendas nos próximos dias. O primeiro e maior lote está programado para chegar a São Paulo na quinta-feira, com 5 milhões e meio de doses. Em seguida, no dia 28, chegam mais 400 mil e o último carregamento do ano, de 1 milhão e 600 mil, chega no dia 30. O Butantan já trabalha no invase de mais de 3 milhões de doses de insumos que chegaram nas últimas semanas. A Anvisa estipulou um prazo de 10 dias para dar um parecer sobre o uso emergencial da Coronavac. Já o registro sanitário é mais demorado.
O governo de São Paulo também vai iniciar uma série de pregões para a compra de 100 milhões de seringas e agulhas. O secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, garantiu que São Paulo já tem cerca de 21 milhões de seringas destinadas para iniciar a campanha de vacinação. A polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro fazem hoje uma operação contra milicianos que atuam em construções irregulares. São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. São investigadas construções de loteamentos clandestinos no Parque Estadual do Mendanha, na zona oeste do Rio. Imagens de satélite mostraram a evolução da degradação ambiental nas áreas investigadas e o crescimento das construções e dos loteamentos, a fiscalização realizada pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Os criminosos também são investigados por corrupção, furto de energia elétrica, ameaças e crimes ambientais. Mesmo em um ano de muitas dificuldades, a Confederação Nacional do Comércio prevê aumento nas vendas de fim de ano e as vendas pela internet devem crescer até 64%. É pelas redes sociais que a Isabela exibe e vende seus produtos. Tá certo, Luana. Você pode mandar no meu WhatsApp, por favor, a sua localização? A Doce Bela nasceu em 2015 e aparece 2 vezes por ano para adoçar a vida dos clientes em datas especiais. A gente se especializou nas 2 datas principais do mundo da confeitaria, que é a Páscoa e o Natal. Pela observação de um ano atípico, a gente viu que na Páscoa, cerca de 95% das nossas entregas foram por meio de delivery, que é uma forma de aconchego, de poder levar um pouco de carinho, de afeto para todos os familiares e amigos. Então agora no Natal, a gente veio também dessa mesma forma, levando um pouquinho de aconchego, um pouquinho de carinho para todos os familiares, um pouquinho de doce para alegrar esse final de ano de 2020. A expectativa da empresária é vender pelo menos 200 itens, quase o dobro do período anterior. A Confederação Nacional do Comércio também tem boas previsões para este fim de ano. Essa semana, a CNC revisou a expectativa de vendas e apontou uma possibilidade de crescimento de até 3,4%. Mesmo num ano de crise, a Confederação acredita que este pode ser o maior aumento nas vendas de Natal desde 2017. Estamos em dezembro e esse mês é caracterizado por uma atividade comercial mais forte comparado com o resto do ano. Isso acontece por 2 razões complementares. A primeira é o evento do Natal, uma época em que as pessoas tradicionalmente trocam presentes e que acaba gerando um aquecimento do comércio. A segunda razão é o pagamento da segunda parcela do 13º salário, que acontece exatamente nessa época e que acaba fomentando essas compras de Natal. Para a CNC, esse aumento também deve ser puxado pelas vendas online. A projeção da Confederação Nacional do Comércio é que o varejo eletrônico voltado para o Natal cresça até 64%. Mudanças de hábito frente ao novo normal. A servidora pública Ieda Tunes prefere ir ao shopping, mas parte das compras de Natal ela fará pela internet. Eu adoro shopping. E aí, por conta da pandemia, eu vou procurar ir no horário mais cedo, pela manhã, com todas as proteções. O e-commerce, ele não traz algo que também é muito importante para o comércio, que é a experiência do comprador. Há bens que o fato de consumir também gera prazer, mesmo que você não consuma. Então, por exemplo, a pessoa que vai numa livraria, não necessariamente ela vai sair de lá com um livro, mas ela vai ter um prazer de folhear os livros. Uma pessoa que vai numa boutique, numa loja de roupas, às vezes ela também não compra a roupa, mas só o fato de observar e de experimentar, isso já traz um benefício, já traz um prazer para as pessoas. O economista do IBMEC alerta que, independente da plataforma de compra, presencial ou online, é importante estar atento às condições de pagamento e perceber que compras a longo prazo podem não ser a melhor opção no momento. Além disso, ele recomenda que as compras sejam priorizadas em lojas pequenas ou direto do microempresário. A gente tem que lembrar que quando a gente compra a prazo, o prazer do presente foi naquele momento, mas a sua dívida fica ao longo do ano, né? E a dívida feita ao longo do ano significa que você vai ter uma renda menor. De novo, é como se você tivesse empobrecido nos próximos meses. Então você tem que compatibilizar o que você comprou com a renda que você vai ter nos próximos meses. Uma outra característica importante
é a questão da pesquisa. Quanto mais você pesquisar, principalmente se você souber o que você quer, você consegue pagar bem mais barato do que se a pessoa sair na rua simplesmente para escolher. E por fim, eu acho que um ponto que é muito importante é se a gente tentar valorizar o pequeno comerciante, o microempreendedor individual, aquele artesão, né? Aquelas pessoas que vendem coisas nas feiras, né? A gente está pensando aqui no artesão de obras de arte, nas mulheres rendeiras que vendem renda. Esse tipo de produto, que é um produto muito personalizado e um produto muito específico, se por um lado ele acaba sendo muito personalizado e ele atende exatamente esse nicho de você mostrar que você buscou uma coisa diferente para aquele presente, ele também ajuda a fomentar a economia e trazer essas pessoas que passaram um ano tão difícil para uma boa realidade. Muito obrigada, um Feliz Natal e boas festas. Depois do intervalo, você vai ver que aeroportos e terminais de São Paulo registram filas para as viagens de fim de ano. A gente volta já. Estamos de volta agora, 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. Vamos ver a previsão do tempo para hoje em todo o país. O avanço de uma frente fria pela costa do Sudeste vai espalhar nuvens muito carregadas entre a região e também sobre áreas do Centro-Oeste. Por isso, a quarta-feira ainda será de alerta para vários temporais no litoral paulista e também sobre o Centro-Sul fluminense, inclusive na capital Rio de Janeiro. Entre a Grande São Paulo e a Grande Curitiba, apesar do céu encoberto, só deve chuviscar. Com o avanço das áreas de instabilidade, pancadas de chuva de forte intensidade são esperadas especialmente no período da tarde, no centro-norte paulista, no centro-sul de Minas Gerais, inclusive em Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, em todas as áreas de Goiás, no Distrito Federal, no centro-sul do Tocantins e desde Mato Grosso até o sul de Rondônia. Em todas essas áreas, os temporais podem vir acompanhados de fortes rajadas de vento. O dia vai começar com sol e deve chover de forma passageira, especialmente à tarde, entre as capitais Salvador e Aracaju e também sobre Natal e Fortaleza. Em grande parte das outras áreas da região Nordeste, o tempo vai ficar firme e só deve chover de forma isolada em Teresina e São Luís. O dia também será de sol e sem previsão para chuva no extremo sul de Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina, no interior do Paraná e também sobre o Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do Brasil, o dia começa com sol e chove entre a tarde e a noite. Na capital paulista, a mínima prevista de 17 graus e de apenas 15 graus em Curitiba. A máxima não passa dos 22 graus na capital paulista, faz 25 graus no Rio de Janeiro e a máxima não passa dos 26 graus em Belo Horizonte. Subiu para 21 o número de vítimas das fortes chuvas que atingiram o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na semana passada. O corpo da última vítima desaparecida, em Presidente Getúlio, foi encontrado ontem e assim os bombeiros encerraram as buscas. Foram 18 mortes em Presidente Getúlio, 2 em Rio do Sul e 1 em Ibirama. O Ministério da Saúde informou que o Brasil já passou de 188 mil mortes pela Covid-19. A média móvel de óbitos é a mais alta desde 17 de setembro. O Brasil registrou mais 968 mortes por Covid-19 em 24 horas e o total chegou a 188.259 vítimas. Mais 55.202 diagnósticos foram confirmados de um dia para o outro. E com isso, o país passou de 7.300.000 casos da doença desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes em 7 dias no Brasil chegou a 780 óbitos por dia. O número está acima de 500 já há 25 dias seguidos. Já a média de casos confirmados no período é de 49.827, o maior patamar já registrado. O número também é 21,02% maior do que o observado há 14 dias atrás. E na avaliação por estados, vemos que ainda não podemos relaxar. Nesse momento, 13 estados continuam registrando alta: Alagoas, Amazonas,
Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe. Outras 10 unidades da federação não tiveram grandes variações e apontam estabilidade. Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. E 4 estados seguem apresentando queda: Goiás, Roraima, Piauí e Tocantins. Morreu ontem o prefeito eleito em Conceição de Macabu, Rio de Janeiro, José de Castro. Ele tinha 70 anos e estava internado em um hospital particular de Macaé com Covid-19. Ele tinha sido transferido para a UTI. Quem assume a prefeitura no dia 1º de janeiro é o vice da chapa, Valmir Lessa. Mesmo com o crescimento de casos de Covid-19 no estado de São Paulo, aeroportos e terminais de ônibus da capital paulista registram filas e aglomerações de pessoas que estão indo passar as festas de final de ano em outra cidade. Em todos os terminais, as aglomerações se concentram em setores de embarque e desembarque, bilheterias e, no caso dos aeroportos, nos caixas de check-in. Como o uso de máscara de proteção é obrigatório dentro de espaços fechados, a grande maioria usa o acessório, mas é fácil encontrar quem usa incorretamente. E poucos passageiros estão respeitando o distanciamento de 1,5 metro nas filas de check-in nos aeroportos de Guarulhos e de Congonhas. Até na fila para realizar um teste RT-PCR de Covid-19 no terminal de embarques internacionais, tem aglomeração. Há 10 dias em alta, a média de mortes em São Paulo subiu para 25% em 2 semanas e atingiu o total de 769 óbitos. O México vai começar amanhã a vacinação contra a Covid-19. A primeira remessa da vacina, desenvolvida pela parceria Pfizer-BioNTech, está para chegar ao país. O governo determinou que as primeiras vacinas vão ser destinadas aos profissionais da saúde e devem ser administradas na cidade do México e no norte do país por causa da logística que a preservação do medicamento exige. A Organização Mundial da Saúde vai se reunir e discutir a estratégia para lidar com a nova mutação do coronavírus identificada no Reino Unido. A área da OMS Europa, que inclui 53 países, entre eles Rússia e alguns estados da Ásia Central, registrou mais de 500 mil de mortes e cerca de 24 milhões de casos desde o início da pandemia. O diretor Hans Kluge disse que limitar as viagens para evitar o contágio é prudente até ter mais informações, mas ressaltou que o fornecimento de bens essenciais e os deslocamentos necessários podem ser mantidos. Mas o Reino Unido sofre com o bloqueio das fronteiras e busca saídas. O governo britânico mantém conversas com autoridades francesas para permitir a retomada do tráfego de mercadorias e considera a possibilidade de fazer testes de Covid-19 nos caminhoneiros. A França suspendeu desde domingo todas as chegadas procedentes do Reino Unido. A medida foi adotada após a descoberta no país de uma variante mais contagiosa da Covid-19, que provocou um repentino terceiro confinamento de Londres e partes do sudeste da Inglaterra. Cerca de 650 caminhões estão atualmente bloqueados na rodovia que vai de Londres a Dover, o principal porto britânico no Canal da Mancha. Outros 800 caminhões permanecem estacionados em um antigo aeroporto próximo. De acordo com uma estimativa comunicada pelo Reino Unido à OMS, a transmissão da nova variante é entre 40% e 70% superior às anteriores. O único continente que ainda não havia registrado casos de coronavírus, a Antártida, teve 36 casos confirmados da doença essa semana. Militares do Chile informaram que as autoridades de saúde e do Exército estão mobilizadas para detectar possíveis novos casos e colocar em quarentena quem apresentar sintomas da doença. No mundo todo, 78 milhões e 77 mil pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. De acordo com o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, 1.718.000 pessoas morreram.
e em todo o mundo mais de 44 milhões e 58 mil pessoas já se curaram da Covid-19. Israel deverá ter a 4ª eleição em 2 anos. O país vive mais uma crise política entre os 2 principais líderes políticos, Benjamin Netanyahu e Benny Gantz. Os 2 adversários formaram uma aliança para enfrentar a pandemia, mas os partidos dos 2 não chegaram a um acordo sobre o orçamento. Falar de futebol, na vitória do Barcelona ontem sobre o Valladolid no Campeonato Espanhol, o craque argentino Lionel Messi superou a marca de Pelé e se tornou o maior artilheiro por um único clube. O camisa 10 chegou aos 644 gols oficiais, jogando pelo Barcelona, o único time dele na carreira. Ele atua lá desde 2004. Pelé fez 643 gols em 660 jogos oficiais pelo Santos, o que dá uma média de 0,97 gols por partida. Messi chegou aos 144 em 749 partidas, a média abaixo de Pelé, 0,85 gols por jogo. Para encerrar o Jornal Toda Hora edição manhã, tem um convite para te fazer, porque é amanhã, hein, dia 24, tem o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. A economia está derretendo e o mundo está em pânico. Assim têm sido os últimos dias diante do desconhecido novo coronavírus. A vida mudou. Existem motivos para agradecer? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dia 24, você vai se emocionar com uma linda história de gratidão. Especial de Natal, O Engraxate. Às 10h30 da noite, hein? Essa edição fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Já tem outras informações com a Daniela Parisi às 10 da manhã no horário de Brasília. Tchau, bom dia.